Bom, depois de uma pausa ao longo do mês de setembro, eis que eu volto às atividades aqui no canal com uma lista de 13 contos de horror para esse mês do Dia das Bruxas, que neste ano, por conta dos meus inúmeros afazeres, não será tão agitado quanto o de 2024, porque caso você não se lembre ou não saiba, no ano passado teve vídeo quase todos os dias ao longo do mês de outubro. Esse ano eu não conseguirei seguir aquele mesmo ritmo, mas enfim, essa é a vida. Eu coloquei aqui nessa lista apenas contos que foram publicados em antologias com vários autores e autoras de diferentes países, estilos ou épocas, o que acaba excluindo livros de um único autor. Além disso, nem todos esses contos são necessariamente assustadores, até porque isso é bastante subjetivo, mas há em todos eles algum elemento ligado ao penumbroso e ou ao macabro e ou a imagens tétricas ligadas ao campo do horror de alguma maneira, e este é, sobretudo, o caso do conto que ocupa o 13º lugar nessa lista. Trata-se de um conto chamado O Cadáver, que foi escrito pelo Eduardo Barros Lobo e que está publicado aqui neste Florilégio Macabro, o gótico, o horror e o terrífico na literatura portuguesa, que é um livro que foi publicado, acho que no ano passado, ou no começo desse ano, não me lembro mais, pela editora Ex Machina, e eu adoro essa seleção aqui. Eu já conhecia vários desses contos, e uma grata surpresa foi justamente este O Cadáver. E aí, veja, a narrativa aqui é até bem simples. Um homem está voltando para casa, depois ali de uma noite de farra ou coisa parecida, e aí ele acaba tropeçando em alguma coisa e caindo no meio da estrada, né? E aí, conforme o tempo passa, ele consegue se levantar ali e tal. Só que esse sujeito não esperava que, na verdade, o que o havia feito tropeçar era o tal do cadáver do título do livro, e agora ele não sabe muito bem, esse personagem, não sabe muito bem o que fazer diante disso. Então veja, é um conto que ele tem um caráter ali fúnebre, né? Ele trabalha muito diretamente com essa imagem de alguém que já está morto, mas existe também um pouco de humor no modo como essa narrativa se desenvolve. Então, em 13º lugar fica aqui O Cadáver. Já no conto que ocupa o 12º lugar aqui nessa lista, o elemento gerador do medo ganha contornos mais sobrenaturais. Trata-se de um dos contos clássicos de fantasma, aqui nessa segunda edição revista e ampliada. Esse daqui é um livro maravilhoso para quem gosta de história de fantasma. Ele também foi publicado pela editora Ex Machina, dessa vez em parceria com a editora Clepsydra, que são duas editoras muito especializadas nesse campo da literatura de horror. Aqui, esse conto ele está na segunda edição do livro, que é uma edição que tem mais contos do que a primeira, né? E o nome desse conto é A Festa de Ano Novo. Ele foi escrito por uma autora sueca, e eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dessa autora, mas o nome dela é Aurora, e aí eu vou deixar o sobrenome aqui na tela para que você veja. Mas enfim, esse conto ele foi publicado originalmente em 1882, e aí, como o título sugere, tudo acontece durante uma festa de Ano Novo, em que aliás, essa festa está sendo celebrada ali na casa de pessoas importantes, a pura nata da sociedade, políticos, etc. e tal, né? Tudo transcorre na mais perfeita normalidade, até que uma senhora e uma menina alegam ter visto pessoas ali na festa que os demais convidados não tinham visto. E, pelo visto, essas visagens vistas pela menina e pela senhora trariam algum tipo de mau agouro às pessoas ali daquela festa, e esse clima de presságio vai sendo construído de um jeito bastante sutil e interessante desde o começo do conto. Então fica aqui em 12º lugar A Festa de Ano Novo. Em 11º lugar, eu coloquei um conto chamado Olho e Dente.
é um conto que foi escrito por uma autora chamada Rebecca Roanhorse, ou algo que o valha, e esse conto está aqui nessa antologia maravilhosa, organizada pelo Jordan Peele, que é aquele diretor de Corra, Não, Não Olhe e Nós. E o nome dessa antologia é Quem Vai Te Ouvir Gritar, uma antologia de horror negro. Eu acho maravilhosa essa antologia aqui. E o conto que justifica um pouco do título aqui dessa antologia é justamente esse que eu vou indicar para vocês, intitulado Olho e Dente. Esse é um conto que está bastante próximo do fantástico devido à hesitação permanente no modo como explicar tudo aquilo que está acontecendo com esses dois irmãos protagonistas, que são um tipo de caçadores de fantasma ou coisa parecida, porque eles têm alguns dons que vêm de família e eles usam esses dons para perseguir seres sobrenaturais. Então, eles já até estão acostumados em ter de lidar com essas criaturas de outro plano, né? De modo que quando eles recebem um chamado para ir até uma fazenda isolada no interior do país, eles pensam que aquilo seria só mais um dia normal de trabalho deles, mas na verdade a coisa vai ficando cada vez mais estranha. E esse conto me faz lembrar bastante outros contos dos quais eu gosto muito, que são, por exemplo, Na Estepe, da Samantha Schweblin, e O Casa Tomada, do Julio Cortázar, devido ao modo como, em todos esses casos, em todos esses textos, os autores, ou as autoras, na verdade, né, constroem a tensão a partir daquilo que não se sabe sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, tanto na Casa Tomada, quanto no Na Estepe, quanto aqui nesse Olho e Dente, a gente fica muito assim perdido para saber o que está acontecendo, afinal de contas, e eu acho isso muito interessante para a construção da tensão ao longo dessas narrativas. Então fica aqui em 11º lugar. Em 10º lugar, eu coloquei um conto do Fagundes Varela, que foi publicado em 1861, que está aqui em Medo Imortal. O nome desse conto é A Guarida de Pedra, e esse é um conto que recorre à estrutura da narrativa emoldurada, ou seja, nós temos aqui uma história dentro de uma história, já que o primeiro narrador vai procurar um senhor que tem fama de ser um ótimo contador de histórias, né, de causos, e a parte central do conto vai ser colocada justamente por esse senhor, procurado pelo narrador, que se lembra de uma história que, por sua vez, ele ouviu em sua infância, né? Então, existe toda uma circularidade nessa estrutura do conto. E a história contada por esse senhor ao narrador principal do conto é a seguinte: havia um pelotão encarregado de montar guarda em um lugar isolado, e esse lugar isolado era conhecido como Guarida de Pedra. Certa noite, o comandante manda um dos soldados montar guarda ali, né, até o dia seguinte, só que esse pobre coitado, que é ali um recruta, enfim, alguém assim bem no início da carreira, se recusa terminantemente a montar a guarda sozinho ali naquele lugar a noite inteira, porque ele tem muito medo. Só que o medo dele não é um medo assim de um inimigo, de levar um tiro, de uma granada, ou coisa, de uma emboscada. Ele tem medo de fantasmas. E aí, para você saber como isso termina, você vai ter que ler o conto. Mas assim, esse é o tipo de conto que você provavelmente já conhece, já ouviu outras histórias parecidas com essa. Mas eu acho muito interessante o modo como o narrador aqui, né, conduz tudo isso até o fim da narrativa. Então, em 10º lugar aqui, o Fagundes Varela. Em 9º lugar, eu coloquei um conto que está aqui neste O Novo Horror, que é um livro da editora O Grifo, que já foi publicado em 2021, que é outra editora que também tem assim uma pegada muito próxima da literatura de horror, né, fantástica de modo geral. O nome do conto que eu vou indicar para vocês é Quebra-Cabeça. Ele é um conto que foi escrito pela Juliane Vicente, e aqui o horror ganha contornos mais sociais ao acompanhar o período de adaptação de uma estrangeira em um outro país,
E eu não vou poder dizer muito sobre o que acontece na narrativa, mas basta dizer que qualquer coisa pode oferecer um risco muito grande, ou pelo menos servir de sinal de alerta para essa protagonista estrangeira aqui, haja vista que ela está em um país que não é o dela, né? E aí o título do conto tem um pouco a ver com isso, com uma situação que ela presencia ali, que ela vivencia nessa sua condição de estrangeira. Mas esse conto esse título ser quebra-cabeça também tem a ver com a estrutura fragmentada dessa narrativa, quase como se cada cena aqui fosse uma peça desse quebra-cabeças que a autora nos convida a construir. Então, em nono lugar, fica aqui o quebra-cabeças. E já que eu estou falando aqui desse livro, O Novo Horror, como eu disse, esse daqui foi lançado em 2021, agora, em 2024, né, no ano passado, foi lançado o volume 2 desse O Novo Horror. E aí o conto que ocupa o 8º lugar está aqui nesse volume 2 e o nome dele é Balança Caixão. Ele é um conto da Larissa Brasil. E esse é mais um conto que se utiliza de uma estrutura um pouco diferente para manter o leitor ali no escuro por grande parte do enredo. Mas basicamente nós acompanhamos aqui a investigação sobre um crime que aconteceu em um prédio e, mais especificamente, tudo é centrado na convivência de algumas irmãs que moram em um apartamento próximo daquele em que aconteceu o tal crime. Então, o apartamento delas, digamos assim, é um lugar privilegiado para essa investigação. E aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes aqui. Mas o fato é que o título do conto, para além de reforçar essa questão da infância, mas de uma infância distorcida, como vai aparecer ao longo da narrativa aqui, esse título também explica algo sobre a relação entre essas irmãs. E aí enfim, esse algo me fez lembrar de um filme do qual eu gosto bastante, é um filme do James Wan, se não me engano, que é um filme chamado Maligno. Né? Mas aí eu não vou poder falar o porquê que eu fiz essa associação entre o conto e o filme, porque senão eu posso acabar dando spoilers de ambos, e não é esse o meu propósito aqui. Mas enfim, em 7º lugar, eu coloquei outro livro, ou melhor dizendo, eu coloquei um conto que está em outro livro que resulta também da parceria entre a editora Ex Machina e a editora do sebo Clepsydra. O livro em questão é esse, Lua em Foice, autoras italianas de ficção gótica, insólita e de horror. Eu já falei sobre alguns desses contos aqui, ou desses textos aqui, no ano passado, né, ao longo do mês de outubro, mas o conto sobre o qual vou falar hoje é um conto intitulado Adivinhação. Ele foi publicado pela primeira vez em 1905, em um livro cujo título é Rumo ao Mistério, e agora ele está aqui nesse Lua em Foice, e o nome da autora desse conto é Virginia Treves. Ela tem um nome no meio, como que é mesmo o nome dela, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Virginia Tedeschi Treves, ou algo que o valha. Mas enfim, esse conto aqui ele tem uma estrutura muito comum quando a gente pensa nesses contos clássicos de fantasma. Por exemplo, tem um conto do Machado de Assis chamado Sem Olhos, que tem uma estrutura meio parecida com essa daqui, que é a seguinte: durante um jantar, um médico começa ali, enfim, há vários convidados, as pessoas estão conversando, de repente a conversa vai se encaminhando para uma coisa mais sobrenatural, e aí o anfitrião, que é um médico, ele se lembra de um caso clínico estranho. Né? Esse médico ele é psiquiatra, enfim. E ele começa a contar esse evento estranho que lhe aconteceu e que envolve uma paciente que diz a ele, essa paciente conta para o médico que ela é capaz de ler a mente das pessoas, e aí, para você saber se isso é loucura ou se isso é verdade, você vai ter que ler o conto, né? Mas o que me faz lembrar de outros textos
clássicos de fantasma é justamente essa situação de que você tem um grupo de pessoas conversando e aí alguém se lembra de um evento estranho e aí fica-se com aquela dúvida se aquilo é real ou não, tipo o que acontece lá nos 100 Olhos do Machado de Assis. Mas enfim, em sexto lugar na lista, eu coloquei um conto da Mary Austin, que foi publicado originalmente em 1908, mas que está aqui neste Mais Mortais que os Homens, obras-primas do terror de grandes escritoras do século XIX, que é um livro da editora Jangada, que também já apareceu por aqui em outros desses vídeos de mês do horror e etc. E o nome desse conto é O Ajuste. Voltando então às histórias que são incontornavelmente sobrenaturais, esse conto chamado O Ajuste fala de uma mulher cuja vizinha morreu, só que essa vizinha voltou depois da morte e aí ela continua vagando pela casa onde ela morava, mesmo depois de morta, porque há algo que ela não conseguiu resolver em vida e que agora deve ser resolvido depois que ela morreu, para que ela possa, enfim, descansar eternamente. Por isso mesmo, esse conto, ele tem algo que me faz lembrar, por exemplo, de causos, né? Porque eu, pelo menos, conheço várias histórias muito parecidas com essa, o que não é nenhum demérito, é claro, mas ainda esse detalhe acaba sendo, na verdade, uma grande qualidade para esse conto, né? Porque, como eu ia dizendo, eu conheço várias histórias de fulano de tal morreu e aí depois ele continuou vagando e aí ele foi num sonho e falou para a pessoa, vai em tal lugar que eu escondi alguma coisa ali e aí depois disso o espírito descansa ou coisa semelhante. Enfim, eu me lembrei bastante dessas histórias aqui lendo O Ajuste. Bom, em quinto lugar nessa lista, eu coloquei um conto chamado O Circo de Satã, que foi escrito pela Eleanor Smith e que foi publicado em outubro de 1931 na famosa revista Weird Tales, que é a revista em que publicavam, por exemplo, o Algernon Blackwood, o H.P. Lovecraft e vários outros autores. E aí a editora Tábula fez uma seleção de alguns desses contos que foram publicados na revista Weird Tales, e aí eles fizeram aqui essa edição chamada justamente Contos Bizarros. Esse daqui, né, que é o Circo de Satã, é outro desses contos em que alguém está contando uma história esquisita para outras pessoas. No caso, o protagonista aqui desse conto, na verdade ele não é o protagonista, né? Ele é ali o ouvinte, o narrador principal ou o primeiro narrador, enfim, desse conto. Esse sujeito, ele vai ficando cada vez mais intrigado com a reputação de um determinado circo, que, segundo dizem, é cenário para uma série de coincidências cada vez mais estranhas, e tudo parece indicar que esses eventos sinistros se devem a algo relacionado aos donos desse circo, cuja simples presença já deixa tanto as pessoas quanto os animais meio assustados. E o que eu mais gosto nesse conto é o modo como a autora consegue construir a tensão do início ao fim. Então é isso. A estrutura do conto é a seguinte: o narrador ele tem amizade com várias pessoas que trabalham nesse universo do circo, aí ele encontra uma pessoa e fala assim, eu acabei de voltar de um circo X e eu vi, nossa, coisas estranhas aconteceram ali. E aí essa pessoa conta até uma parte da história. Aí depois, esse narrador fica intrigado, procura outra pessoa que trabalhou nesse circo, aí a pessoa conta mais um pouco. Então é muito interessante observar como essa imagem, como essa atmosfera em torno do circo vai sendo construída, além de ser um conto que se passa em um circo, que é uma coisa pouco comum, né? Quando a gente pensa em textos de horror, muito embora o circo seja um lugar meio assustador, se você olhar pelo ângulo certo, né? Mas enfim, em quarto lugar nessa lista, eu coloquei um dos contos de horror do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangel, e este conto,
e eu acho assim, parêntese, né? Eu acho que esse livro aqui, ele é um livro meio que incontornável nesse tipo de lista. Mas enfim, o nome do conto que eu vou indicar para vocês aqui em quarto lugar, que é um conto do Fitzjames O'Brien, o nome desse conto é O que foi aquilo? Um mistério. Esse é um conto de 1859 e eu sei que é um conto que não tem um título assim muito chamativo, mas acredite em mim, esse conto é muito legal, né? Esse conto ele se passa em um hotel assombrado, cuja fama acaba atraindo um sujeito que tem muito interesse por esse tipo de atividade sobrenatural. Só que o problema é que, pelo visto, tudo aquilo que falavam do hotel não passava de má fama, porque, de início, nada de muito extraordinário acontece ali depois que esse narrador chega ao tal hotel. Então ele estava esperando, assim, vultos à noite, gemidos pelos corredores, fantasmas arrastando as correntes e coisa do tipo, e ele chega no hotel e não tem nada disso. Até que um dia, esse protagonista não só presencia algumas atividades sobrenaturais, como ele também consegue prender ou capturar, enfim, um fantasma. E aí, para você saber como isso vai se desenrolar, você vai ter que ler esse conto. Em terceiro lugar na lista, né, já chegando aqui no nosso pódio, no nosso top 3, quer dizer, em terceiro lugar nessa lista, eu coloquei um conto que foi escrito por um autor hondurenho chamado Friolan Turcios. Aliás, eu não conhecia esse autor, e esse conto está aqui publicado em Gótico Americano, é o único conto do autor aqui, mas no texto sobre o Friolan Turcios há uma indicação de um outro texto dele que eu vou procurar saber, procurar para ver se eu encontro, né? E o nome do conto que ocupa aqui o terceiro lugar nessa lista é O Fantasma Branco. E esse é o conto da lista que tem mais elementos assim góticos. Quando a gente pensa numa história gótica de fantasma, eu acho que é mais rico nesse tipo de elemento, né? Esse conto acompanha um rapaz que chega a uma cidade já bastante antiga e, portanto, cheia de passado. E como essa é uma cidade em que não há muito o que fazer, esse protagonista fica vagando pelas ruas e visitando igrejas, cemitério, as praças, etc, etc. Até que um dia, esse rapaz, ele entra em uma dessas igrejas e ele vê uma moça, assim, de beleza proverbial, sentada ali no banco da igreja rezando. E é claro que num conto chamado O Fantasma Branco, você já sabe que não existe a menor possibilidade dessa moça estar viva, né? Ela é o tal do fantasma. Então, ainda que o título meio que revele isso, o interessante é que o conto ele não se constrói como se isso fosse ser uma grande revelação. Né? Na verdade, lá ali pelo meio, o narrador também, o protagonista também já tem certeza do que se passa, mas é muito interessante ver como as coisas vão se desenrolando. Enfim. Em segundo lugar, está um conto que eu li, na verdade, no ano passado, ou foi no começo desse ano, não lembro mais, em um livro, em uma antologia que eu recebi, em língua inglesa. E aí eu já estava assim pensando, nossa, eu vou colocar esse conto na lista, mas aí eu pensei também, puxa, que pena, porque aí, será que esse conto não foi publicado aqui no Brasil e tal? E aí, para minha felicidade, eu descobri que esse conto foi publicado aqui neste livro chamado Vitorianas Macabras, que é um livro da Darkside. Esse conto ele foi publicado originalmente em 1887 pela Edith Nesbit, e o nome desse conto ficou aqui na tradução como Mortos em Mármore. Se o conto anterior aqui, né, do Fantasma Branco, se enquadra ali no gênero gótico, este Mortos em Mármore se aproxima muito do horror folclórico e ele acompanha um casal que, enfim, esse horror folclórico hoje em dia também é chamado de folk horror, enfim, né, que é aquela coisa meio A Bruxa, Midsommar, O Homem de Palha, etc. Né, em que você tem ali um personagem de fora
que vai morar em um lugar do campo ou em um lugar isolado, onde há uma comunidade com uma tradição específica, com lendas específicas. De início, esse protagonista pensa que isso é só crendice popular, mas na verdade, ao longo da narrativa, ele descobre que há algo de mais sinistro do que ele pensou de início, né? Mas enfim, então esse conto aqui chamado Mortos em Mármore acompanha um casal que acabou de se mudar para uma casa de campo. E aí, como esse casamento deles é um casamento recente, os dois ainda estão bastante apaixonados, eles querem passar o dia todo juntos, etc. Ele é pintor, se não me engano, e ela é poeta, ou vice-versa. E os dois encontram ali, na tranquilidade, no isolamento do campo, o espaço ideal para tocar essa vida nova que eles começam, né? A única pessoa que vai ali até a casa de vez em quando, na verdade passa a frequentar essa casa, é uma senhora que vai ali servir como empregada doméstica, e é uma senhora que morava já nessa cidadezinha do interior. Só que aí essa senhora ela sempre gosta muito do serviço, conversa com eles, enfim, existe um ambiente muito auspicioso nessa casa, né? Só que aí o tempo vai passando, o ano vai transcorrendo, e aí conforme vai chegando assim no começo do mês de outubro, essa senhora vai agindo de um jeito cada vez mais estranho, até que ela revela que, olha, eu não posso ficar aqui depois do dia 30 de outubro. Antes disso eu quero ir embora e eu só volto depois do dia 3 ou dia 4 de novembro, né? Parece que essa senhora está com medo de alguma coisa, porque ela está inventando assim umas desculpas meio esfarrapadas para poder ir embora dali o mais rápido possível. Fala de uma parente que está doente e ela nunca tinha mencionado essa mulher antes. Enfim, só que na verdade ela de fato está com medo, essa empregada de fato está com medo de alguma coisa, e esse medo tem a ver com algumas estátuas de mármore que adornam uma igreja muito antiga que fica ali nessa cidadezinha, né, no campo. E aí eu não vou dizer mais nada para não estragar a tensão que a autora consegue tirar ao longo da narrativa, mas assim, esse conto é maravilhoso. Eu não sei se ele foi adaptado, se ele, enfim, virou algum filme, mas assim, é um tipo de conto que eu acho que valeria muito a pena que fosse adaptado para o cinema, porque ele é muito interessante. Enfim, então, em segundo lugar fica aqui este Mortos em Mármore. E em primeiro lugar fica, na verdade assim, eu tive muita dificuldade para saber qual dos dois contos eu colocaria em primeiro e em segundo, porque esse conto que ocupa o primeiro lugar também eu achei fabuloso. Deixa eu só arrumar aqui os livros, senão eles vão cair. Trata-se de um conto que foi escrito por um sujeito chamado Lima e Silva. Ele foi publicado em 1888, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Em 1899, perdão. E o nome desse conto é O Medo. Ele está publicado aqui em Tênebra, Narrativas Brasileiras de Horror, de 1839 a 1899, que é outro livro que eu sempre mostro aqui para vocês, que eu amo esse livro. E agora, não sei se vocês viram isso, mas a editora Fósforo vai publicar agora em outubro o volume 2 aqui do Tênebra, dessa vez dedicado a contos de horror brasileiros publicados ao longo do século XX. E, enfim, já estou muito ansioso para ler esse próximo volume. Mas o fato é que esse conto que eu estou indicando para vocês agora, do Lima e Silva, um conto chamado O Medo, e esse é mais um conto que se passa em uma festa onde está todo mundo ali conversando sobre amenidades, até que alguém começa a contar uma história de assombração. E aí é maravilhoso. Não sei se você já vive... Eu não sei, eu acho que eu gosto tanto de contos dessa natureza, porque eu já vi isso acontecendo na minha frente muitas vezes. Tá todo mundo falando de coisas aleatórias, até que alguém fala assim, nossa, tem uma história de fantasma para contar. E aí é impressionante, porque faz um silêncio e sempre tem alguém que tem outra história que pode ser compartilhada nessa mesma aura penumbrosa também. E eu adoro esse tipo de conto, porque eu adoro esse tipo de situação também.
Mas enfim, então aqui a gente tem essa situação, né? Tá tendo um jantar, todo mundo conversando, até que alguém fala assim, nossa, tem uma história de assombração para contar. A partir disso, o clima vai ficando cada vez mais estranho, até que um padre, que é um padre já bem velhinho, que conhecia todo mundo que estava ali, porque, enfim, é um padre que está ali naquela comunidade há muitos anos já. Alguém olha para esse padre e fala, padre, conte aquela história daquela outra vez que você viveu, né? Essa história vivenciada por você. E aí o padre decide contar uma história que aconteceu com ele há muitos anos, quando ele ainda era jovem. Na ocasião, ele trabalhava em uma cidadezinha de interior, e aí ele recebeu, no meio da tarde, ele recebeu um recado que ele deveria ir dar a extrema unção para um matador que morava ali naquela região. Só que o problema é que, como a casa desse matador ficava isolada, num lugar ainda mais afastado do que a cidadezinha de interior, o padre, se ele saísse da igreja naquele momento, ele só conseguiria chegar na casa desse matador depois da meia-noite, porque afinal de contas ele teria que ir de burro por uma estrada acidentada, etc, etc. Ele não tinha como ele chegar lá antes da meia-noite, né? E aí ele leva ali alguns apetrechos, ele leva um ajudante, etc e tal. E uma das estradas pelas quais eles vão seguindo é uma estrada que tem fama de mal assombrada. E assim, é maravilhoso o modo como esse ambiente, como essa ambientação vai sendo construída. E esse conto ficou em primeiro lugar justamente pelo modo como o autor cria toda essa ambientação telúrica e ao mesmo tempo aterrorizante, conforme esse padre vai avançando e enfrentando essas assombrações que vagam pelas estradas. E assim, é um conto excelente. Então fica aqui em primeiro lugar o medo, certo? Eu vou deixar na descrição o link para outros. Na verdade, eu vou deixar um link para uma playlist que eu fiz aqui no canal, só com esses meus vídeos falando de coisas de terror e etc e tal, para facilitar a vida de vocês. De novo, como eu disse no início deste vídeo aqui, esse ano eu não terei condições de fazer já aquela loucura que eu fiz o ano passado, mas fica aqui abrindo os trabalhos do mês de outubro, essa lista com 3 indicações. Na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se, mas antes de eu falar dele, se você tiver alguma indicação de outros contos de horror, por favor, deixe lá embaixo nos comentários. Agora sim, a partir do meu perfil no Apoia-se, você entra em contato com os planos de apoio, com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Nem sempre eu consigo cumprir todas as recompensas, porque, enfim, a minha vida está uma loucura nesses últimos tempos, mas o fato é que fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer fazer isso, mas que não sabe como fazê-lo assim, e se você puder fazer essa contribuição financeiramente, vá lá no Apoia-se. Caso você não possa, você pode, enfim, espalhar a palavra deste que vos fala. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, mande para aquele seu... Comente, né? Mande para aquele seu amigo que você sabe que gosta de literatura de horror, etc e tal. Eu só posso vir aqui e fazer essas listas com 13 contos de horror porque vocês me apoiam, seja esse um apoio financeiro, seja ele algorítmico. Em ambos os casos fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.